Estamos no nosso segundo turno, ou segundo tempo, e você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, só gostaria apenas de, concluindo aqui o que lemos no programa passado, que começamos a ler no programa passado e continuamos a refletir nesse programa, que mais uma vez, no final do versículo 47, Lucas volta a falar dos números, coisa que o Senhor já falou aqui em nossas reflexões, né? E o Senhor acrescentava, cada dia ao seu número, os que seriam salvos. Eu queria, pegando este pequeno verseto bíblico aqui, voltar ao episódio de Pentecostes, porque lá, embora Lucas fale dos 12, e que sobre eles e sobre muitos outros que estavam presentes, veio e foi derramado o Espírito Santo. A ideia, padre, seria o seguinte: para se receber o dom do Espírito, que a minha pergunta volta um pouco ao programa anterior, para se receber o dom do Espírito, não se é necessário ter o símbolo dos apóstolos ou a presença deles? Eu não entendi a sua pergunta. Lucas, mais uma vez aqui, fala do número, né? Que o número continua crescendo daqueles que aderem à fé cristã. E quando a gente visita o episódio de Pentecostes, lá ele fala tanto da eleição dos 12, como também ele fala que sobre eles e sobre muitos outros ali reunidos, desceu o Espírito Santo. Para hoje recebermos o Espírito Santo, minha pergunta é essa: de acordo com a teologia lucana, não é necessário a presença dos apóstolos, hoje da instituição igreja? Bom, é evidente que os apóstolos não estão mais aqui presentes, né? Mas os seus sucessores, sim. O que nós temos são bispos que se autodesignam sucessores dos apóstolos. Por que não são? São, mas se autodesignam também, não é? Se bem que haja uma diferença entre os apóstolos e esses bispos. Os apóstolos eram andarilhos, eram itinerantes. Os bispos, não. Cada bispo tem o seu território, tem a sua jurisdição, e basta ler as cartas pastorais para se ver as características de um presbítero bispo. Lá estão, sobretudo nas duas a Timóteo. Agora, qual é o resto da pergunta? A pergunta é: o Espírito pode ser derramado sobre todos? Lucas, você falou bem, na concepção lucana, porque não existe uma única teologia do Espírito. Não é unívoca a teologia do Espírito na Escritura, no Novo Testamento. Para Lucas, ele desconhece uma vinda do Espírito que não seja, digamos, agitada, fogosa. Ele não conhece uma vinda do Espírito silenciosa. Como um bispo que entra numa catedral hoje e crisma um por um, numa cerimônia bem feitinha, bem arranjadinha, todos em silêncio, mãos postas. Isto Lucas não conheceu. Para ele, o Espírito, quando sobreveio o Espírito de Jesus, sempre leva quem o recebe a um extravasamento, digamos assim, de emoções e de fervor. Talvez o silêncio maior, ou pelo menos não aquela agitação lucana, se encontre na teologia do Espírito paulina, ou até de João. Mas aí, entrando um pouco mais na sua hermenêutica, na sua interpretação, na sua teologia, pode
o Espírito manifestar-se? Pode o Espírito apossar-se de uma multidão de pessoas que não esteja sob a jurisdição da igreja? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando a gente olha para o cenáculo, ele detecta, Lucas, a presença dos 12, e aí ele quantifica. E além destes, existia muitos outros, inclusive mulheres, e fala Maria. Eu posso responder a sua pergunta com uma descrição que está nos Atos, capítulo 8. Qual é e nós já vimos isto, não sei em que domingo passado, mas já foi visto. Qual é a sequência? Conversão, batismo, né? e pregação, dom do Espírito. Dom do Espírito. Esta é a sequência normal. Cada um diz: o que devemos fazer, irmãos? Cada um de vós se arrependa, seja batizado em nome de Jesus e recebereis o Espírito Santo. Esta é a sequência normal. Acontece, porém, que houve uma anomalia. Felipe desceu a Samaria, batizou a muitos, mas não veio o Espírito sobre ninguém. Quando os 12 em Jerusalém souberam que diversos samaritanos tinham sido convertidos, enviaram para lá Pedro e João, que lhes impuseram as mãos e então receberam o Espírito Santo. É interessante que esta anomalia foi muito usada pela Igreja, sobretudo no Concílio de Trento, para distinguir o sacramento do batismo do sacramento da confirmação. São dois sacramentos gêmeos e durante os primeiros séculos eles faziam parte de uma única celebração. Você estudou isso. Mas com o tempo, ou muitos séculos depois, se foram afastando, com a ausência do bispo ou com a impossibilidade do bispo de estar presente em todas as comunidades que se multiplicavam. Ficou o batismo reservado a presbíteros e, mais tarde ainda, até a diáconos, e a imposição das mãos com o dom do Espírito ao bispo. Uhum. Isto foi uma anomalia. E como essa anomalia está na Escritura, ela foi usada pelo Concílio de Trento contra os luteranos, ou melhor, alguns reformadores que não aceitavam mais a distinção entre batismo e confirmação. Uhum. Fui claro? Sim, sim. Muito bem. E devemos, então, só para confirmar, de acordo com a teologia lucana, não é possível entender a presença do Espírito sem que haja uma agitação interna, uma mudança interna, que seja visível, que seja notada por outras pessoas. Em suma, o que desejam ressuscitar esses movimentos carismáticos, digamos, exaltados. Porque quando a gente continua a olhar a própria narrativa aqui lucana nesse livro, a ideia que a gente tem é de que cada qual que estava ali naquele momento, ou que está vivendo aqui, esta idade de ouro do cristianismo sonhada por Lucas, a ideia é que cada um assumiu de tal modo o protagonismo cristão de Jesus de Nazaré na sua vida, que cada um já por si mesmo fazia o que lhe competia fazer. Em outras palavras, eu acho,
as liturgias ou as celebrações dessas primeiríssimas comunidades eram bem mais livres, bem menos cheias de rubricas como as nossas hoje. As nossas liturgias estão cheias de helenismos, né? De estilos, de gestos. Eu acredito que se Lucas tivesse que escolher entre uma liturgia 100%, digamos, uniforme, 100% sem defeito, geometricamente bem realizada e uma liturgia mais livre, mais espontânea, sem, assim, tantas obrigações, ele optaria por esta. Ele optaria pela segunda. Uhum. Agora, por outro lado, não podemos também cair num extremo oposto, não é? E inventar liturgias, inventar eucaristias, inventar orações eucarísticas. E tornar o rito um subjetivismo eterno. Né? Como infelizmente, lamentavelmente, por desgraça, às vezes acontece. Uhum. Bem, nosso programa está chegando ao fim, né? O nosso programa é denso, mas é curto. É verdade. Agora, é curto, porém denso. Porém denso. Então, nos despedimos e gostaríamos de voltar no próximo domingo, se Deus quiser. Nós esperamos, o Padre Fernando e eu, que você tenha curtido, contemporaneamente falando, tenha gostado do nosso programa. Você que dominicalmente nos acompanha, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.